O porquê de eu ter escolhido Lucani? Eu escolhi Lucani porque Eden é algo que estava associado a muita formalidade. Eden era algo que estava associado a muita formalidade. Por exemplo, quem me trata por Eden é mais colegas de escola, de trabalho. Então o Lucani, quem começou até por me chamar Lucani foi uma tia. E no seio familiar e principalmente no seio escolar, os amigos próximos também me tratavam por Lucani. E depois, quando eu comecei a fazer música, era sempre conhecido o Lucani, do freestyle, o Lucani, então acabou por ficar mesmo o Lucani, em vez de ser o Eden, para tirar um bocadinho da formalidade, um bocado da formalidade que carrega o nome, digamos assim. Eu comecei a cantar por volta dos 14 anos, ainda estava no ensino secundário, e comecei mesmo no rap, comecei a cantar no rap, a partir do freestyle, porque eu tinha um amigo de turma, ele também já cantava na altura e ele gostava de nos intervalos fazer rodas de freestyle e convidava-nos. E eu também, como sempre, tive uma paixão secreta pelo freestyle, onde eu gostava de ver vídeos no YouTube dos rappers americanos, quando iam nas estações de rádio a fazer freestyle, dizer fogo, eu gostava de fazer aquilo, eu gostava de fazer isso também, até porque também o freestyle faz parte daquilo que é o rap. E começamos assim na escola, em roda de freestyle, e eu me interessei imenso por aquilo e praticava até ficar bom nisso. E foi daí que começou no rap, aos 14 anos, a fazer freestyle. Eu comecei com muitas influências dos Estados Unidos. Era maioritariamente rappers old school, como o B.I.G., Tupac, um bocadinho de Jada Keys, Dave East. As referências são imensas. Tudo começou com o rap americano, também muito por conta daquilo que eu ouvia em casa. Então tinha influências muito variadas, não só dentro do rap. Por exemplo, também ouvíamos muito bandas como King, que é um bocadinho de rock alternativo, uma banda irlandesa. Ouvia também Justin Timberlake, ou seja, era um mix de música, mas no rap, maioritariamente, era mais aquele rap old school, um bocadinho de Wu-Tang Clan, Onyx. Então tenho muito aquele feeling old school. A partir do momento em que eu comecei a fazer freestyle, comecei a interessar mais pelo rap português, porque pronto, é a língua materna, então comecei a ficar interessado em ver o que é que se fazia aqui em Portugal. Por exemplo, na altura, 2014, 2015, uma das maiores referências era a Força Suprema, por exemplo. Na altura era a Força Suprema, por exemplo, tinha também já o Lancelot, que por acaso também é da zona, ele é de Odivelas. Halloween, uma grande influência dentro da nossa zona, mas era maioritariamente Força Suprema, tinha muito som Força Suprema, e o que me interessava é que eles trabalhavam muito bem em grupo e individualmente. Então consumia muito NGA, Prodígio, mesmo o Monster e o Dizzy, como eram jovens, então inspiravam-nos bastante já naquela altura. Depois surgiu o movimento New School em Angola, com TRX, Mob e Team KD na altura, e também bebíamos um bocadinho daquela água, e foi assim que também fomos nos inspirando, né, em geral, como artistas. Foi ele o homem que começou com esse movimento e que me puxou para as rimas. Foi ele que me puxou para as rimas. Na altura era eu, ele e mais um amigo. Criámos o nosso primeiro grupo, DTN, que até ficou bem popular no circuito escolar. Foi uma experiência muito interessante e que eu carrego comigo até hoje, porque foi algo que fez parte da formação daquilo que é o Lucani. Eu na altura nem era Lucani, mas fez parte da formação daquilo que é o Lucani hoje, e estou eternamente grato ao meu irmão Nana, David Silva. O nosso intuito era simplesmente nos comunicarmos, expressarmos arte através das letras. Eu lembro-me que na altura aquilo consumia-me de tal forma que nós estávamos dentro da sala de aula, às vezes nem a prestar atenção à professora, e no final de cada caderno, todas as disciplinas cheias de rimas, e era tão engraçado que as colegas de turma tinham dossiês onde tinham as nossas letras escritas tudo a limpo, com os títulos das músicas, e foi muito interessante, foi lindo a forma como toda a turma e muita gente no circuito escolar naquela altura agarrou e abraçou os DTN, tanto que depois era comum no meio do intervalo fazermos rodas de freestyle e eles esperavam onde é que estão os DTN, onde é que estão os DTN, e nós andávamos ali a dar voltas à escola, a ouvir beats e a fazer música, porque normalmente no hip hop começa-se assim, jovem, tem uma certa infantilidade, uma certa, digamos, inocência na forma como nós transmitimos as rimas, a forma como nós escrevemos e passamos aquilo que sentimos, com alguma rebeldia também já na altura, mas foi super interessante, uma experiência muito, muito linda.
O Felix 1 foi na altura em que eu e o Edson quisemos levar a música a sério e decidimos que iríamos mesmo partilhar a nossa música com o nosso people, com as nossas pessoas. E aí fomos para o estúdio. Uma das nossas primeiras experiências já era uma segunda ou terceira experiência do Edson em estúdio, a minha primeira experiência em estúdio. Fizemos a captação, mix e master, tratamos de tudo, muito independentes, a descobrir como é que funciona, como é que não funciona. E saiu algo do que nos orgulhamos porque faz parte da evolução artística e fez parte do caminho que estamos a traçar hoje. O Feelings 2 foi um ano depois, mais crescidos, mais evoluídos e mais maduros na nossa música, onde fizemos uma segunda parte daquilo que nós passamos na música anterior, só que numa versão mais evoluída, e conseguimos isso de todas as formas, em termos de lírica instrumental, em termos de qualidade mesmo da música, do áudio. Já tínhamos mais noção do que estávamos a fazer, então foi uma experiência super interessante também e algo de que me orgulho bastante. A entrada na UAT foi uma entrada caricata, digamos assim, porque na altura nós trabalhávamos com o estúdio e foi a partir daquela parceria que, por exemplo, o Edson já tinha alguns trabalhos fora e a UAT, no caso, juntamente com o TGX, tinham tido interesse no Edson como artista. Nós sempre trabalhamos juntos, ou seja, todo o processo criativo no que envolve beats, forma de cantar, o que é que vamos fazer e etc. Havia uma planificação daquilo que nós fazíamos juntos, então eu acompanhava todo o processo, seja um som do Edson a solo, onde ele faz um videoclipe, eu estou lá, então as pessoas associaram imenso, ou seja, onde está o Edson está o Luqueni e Edson, e ficávamos sempre os dois juntos. Na altura estávamos os dois no mesmo estúdio quando surgiu a proposta para o Edson, e por acaso no estúdio também houve a dica de: olha, o Kenny também é um bom artista, também trabalha bem, está sempre a bombar com o Edson, então é que é como se fosse um leva dois paga um, é um 2 em 1 que foi feito, que curiosamente também é o nome do primeiro single do Edson. Então foi a partir daí que o TGX também aceitou o desafio de pegar em mim também, que na altura tinha pouco trabalho fora, ou seja, foi como que tirar um leap of faith, como nós dizemos, foi na fé, e acreditou que havia realmente qualidade e que havia propensão para bom trabalho. Então o TGX disse, aceitou, e acabamos por ir os dois juntos a fazer parte da UAT em 2022, exatamente, onde então a partir daí começamos a trabalhar em conjunto, juntamente com os outros artistas da UAT, e eu e o Edson também, também com o 75, sempre a trabalharmos juntos, exatamente. E a relação é boa de todas as partes, damos-nos bem, tentamos comunicar para também sermos cada vez mais profissionais e melhorarmos todos os dias. O objetivo é esse, dar o melhor de nós para que a arte também transpareça o mesmo. Eu tive medo de lançar o meu novo single, porque nós como artistas, posso falar de forma geral, mas individualmente, era como eu estava a dizer, esse single representa exatamente isso, todo o receio que se atravessa, e apesar de eu tentar estar resolvido e de me resolver com esta situação de dúvida ao lançar, temos sempre um resquício de receio, mas dessa vez eu tive que pensar que este single fala exatamente sobre isso, este projeto é exatamente sobre isso, então não tem como voltar atrás. Eu tenho que ser maior que o meu medo e ser corajoso o suficiente para partilhar, porque eu acredito na minha arte, gosto de fazer isso e quero partilhar com as pessoas, então se é isso que eu quero fazer, porquê ter receio, porquê ficar preso? Então, apesar do medo, não deixei que o medo e o receio me vencesse e consegui avançar. O meu processo criativo, de forma geral, é variado. No início da minha carreira foi mais baseado nos beats em que eu ouvia. Vou ouvir um beat e vou moldar aquilo que eu quero falar ao beat. Perdão. A partir do momento em que eu fui ganhando alguma maturidade artística e comecei também a ter mais, como é que eu posso dizer, a ser mais experiente, ou seja, chega uma altura em que eu já não me preocupo tanto com aquilo que eu vou escrever porque já sai mais naturalmente, então esse foco vai instrumental, que eu quero acrescentar aqui um piano, eu gosto muito de instrumentalização, um saxofone aqui fica bem, já trabalho mesmo com o produtor, de estar mesmo com o produtor a dizer, olha, em vez de ser só do YouTube, não, vamos fazer assim, ajusta aqui, ajusta ali, então às vezes já crio uma melodia na cabeça, surge
com estalar de dedos um refrão e já sei como é que eu quero o beat para depois poder dar continuidade à música. Com relação ao fim do começo em específico, muitas das músicas que eu escrevo e das coisas que eu faço nem chegam a ser músicas, são desabafos. E na altura, o fim do começo começou por ser um desabafo. Como eu tinha dito, comecei a escrevê-lo em 2022, então tinha muito a ver com aquilo que se estava a passar na altura, em 2022, no seu familiar, na minha vida pessoal, e a partir dali ouvi o primeiro beat. Por acaso estava sempre ali a pesquisar beats porque estava super desinspirado, os meus rapazes sempre ali, então Luquene, não querias nada, Luquene então, até porque, como é que eu posso dizer, de certa forma, como eu fui dos primeiros a começar, era como se fosse o coração, que quando o coração para é mais difícil o veículo continuar a correr. Então sentia também que de certa forma estava a desapontar os rapazes. Então é como eu digo na música, que a energia que eu tinha só dava mesmo para dar apoio nos meus rapazes, nos projetos que eles estavam a fazer e na caminhada deles, como se eu tivesse desistido da minha. Então com o fim do começo, ouvi o beat enquanto eu procurava, estava desinspirado, ouvi, comecei a escrever, saiu um desabafo. Como era um desabafo, não quis ficar mais naquilo, deixei, e depois, passado algum tempo, fui ouvindo. Os rapazes disseram: não, isso está uma coisa mesmo deep, está profundo, é aquilo que tu és, representa-te, porque não? E eu continuei, consegui terminar o verso. Depois tivemos uma adição no grupo, como tinha dito, não cheguei a frisar os 5 membros, os 3 fundadores, eu, o Mauro e o Edson, e depois adicionamos Didas Boy, grande próprio irmão, artista muito completo, excelente, e a Jamila. Jamila também tem uma voz linda e que também agraciou o meu single com um refrão lindo, onde também foi muito rápido a criarmos a melodia. Eu tinha uma ideia, ela teve a ideia da melodia, eu escrevi a letra e ficou algo fantástico e casou muito bem. O fim do começo foi um misto, apanhou-me numa altura onde eu não estava tão maduro como artista, onde comecei primeiro a ouvir o beat e depois fui escrevendo o desabafo, e depois daí já fui mais a criar a musicalidade a partir do refrão para fazer então, para casar, para fazer uma música coesa e completa e que dê gosto de ouvir, porque nós como somos rappers é sempre bom tentar criar algo que seja bom ouvir, não pode ser massacrante. Então, o meu objetivo é manter-me real e às minhas raízes, aquilo que eu sou, mas também fazer boa música, música que dê gosto de ouvir, acima de tudo. Em termos da produção, contei com o Billy G, um grande amigo, excelente produtor, excelente trabalho, temos muita coisa boa juntos, muita coisa que vocês vão gostar. Trabalhei com o Billy G, foi um prazer, ele entendeu exatamente aquilo que tinha que ser feito. Porque eu também não frisei, o beat eu ouvi da net, mas depois o Billy G fez uns ajustes que eu lhe pedi, ele fez a cena exatamente como era suposto e agraciou-nos também com uma excelente produção, mais uma. Em termos de captação pelo meu grande amigo e membro da Route 75, Didas Boy, que também ajuda imenso no processo de captação, porque ele tem muita experiência, pelo menos a fazer a mistura das vozes e olha, faz uma beca aqui e na captação ajuda imenso, aumenta a qualidade no som. A Route 75 toda está sempre envolvida porque em termos de inspiração, em termos de força, ideias, 5 cabeças vão pensar melhor do que só uma. Também a Jamila com a voz. Trabalhei também a fazer o vídeo Six Studios, também um grande abraço ao mano da Six, excelente profissional, apoiou-me imenso naquele dia, captou exatamente aquilo que era suposto, o vídeo ficou excelente, tudo aquilo que eu queria e mais um pouco, então foi aqui. O Cota, também um grande abraço ao Cota Flavor, que também disponibilizou espaço e também deu-nos muitos conselhos, porque ele nos primeiros singles, Feelings 1 e 2, teve presente e aconselhou, apoiou imenso, e também dar um grande shout-out aqui ao Watt pelo apoio, que também esteve envolvida também no videoclipe e também naquilo que é o projeto, sempre a dar ali guidance, a dar ali um guia, principalmente o Tiagex, que é com quem nós falamos mais. Então, pronto, foram aqui todas essas pessoas que apoiaram e acrescentaram, deram um pouco de si ao fim do começo. Com relação à minha participação na parte de mix e master do fim do começo, como
a captação e o mix é feito pelo Didas e é tudo num seio muito familiar. Eu estou sempre bastante envolvido, até porque desde a primeira música aprendemos também, grande conselho do Gota Flavor, que tudo começa na captação. Como artista, tu tens que entregar tudo na tua captação, porque é a partir daquilo que se vai moldar a tua música. Que o próximo passo é o quê? A mistura das vozes. E é muito importante também ter noções daquilo que se passa, daquilo que tu pretendes, porque muitas das vezes o artista não sabe o que quer. Quer que soe bem, mas isso é muito vago. Então é muito importante ter noções e saber o que é que consiste exatamente a mistura e depois o master, que tem a ver mais com os volumes. Tem um master que é para. Tem mix e master que é para fazer shows, tem um que é para as plataformas, tem um que é para ouvir na coluna. Então tens que estar bem aware, tens que ter noção de tudo isso quando vais lançar a tua música. Senão, a tua música ouve-se bem nos fones, no áudio, nas colunas do carro não se ouve. Tem ruído, então é preciso ter muita atenção a isso e cada vez mais fui-me envolvendo no processo. Cada vez mais quis também estar envolvido e ter atenção. E como nós somos muitos, e o Didas Break fica mais a cargo disso, estamos também a dividir trabalho, ou seja, pelo menos todos temos que saber captar e um pouco da mistura, pelo menos saber em que pista é que está a voz, o beat, etc. É uma parte muito importante porque no fundo é o que dita a qualidade do som. Com relação aos efeitos vocais que eu utilizei no fim do começo e que eu utilizo em geral, normalmente o tipo de música que eu canto não requer muito filtro, digamos assim, porque acabam por ser filtros, tanto reverb como autotune, etc. Não requer muito isso. Já cantei refrões onde tem, ali já requer um ajuste, mas no fim do começo especificamente é algo que eu quero quis que tivesse o mais clean possível, o mais limpo possível, para que as pessoas ouvissem mesmo bem exatamente aquilo que está a ser dito e sentissem. A minha música é feita para isso, para que sintas algo, para que desperte um sentimento em ti. Então, o objetivo era exatamente esse, o mais clean possível, o mais audível possível, dentro daquilo que era o registro da música, também é que fazia mais sentido da minha perspectiva. Tenho uma veia, era muito old school, tanto que quando comecei a cantar com os meus amigos, com os meus rapazes, eu só cantava em beats boom bap, era muito hardhead, mesmo old school, rap, tem que fazer freestyle, rapper tem que fazer freestyle, rapper tem que cantar boom bap. Tinha uma mente muito fechada, abri mais e os rapazes que trabalham comigo ajudaram-me a ser um pouco mais versátil. Com relação ao autotune, por exemplo, e ao reverb, que são os mais comuns, tem, como fizeste bem o exemplo do T-Pain, até o Lil Wayne era muito criticado porque ele é um excelente lyricista e era criticado quando usava autotune. E hoje em dia o trap está muito comum e é bastante autotune e reverb. Por exemplo, o Didas Boy tem uma visão muito interessante disso, que é, por exemplo, uma pessoa que reclama que não se deve usar autotune não devia ter mix e master na voz. Porquê? Porque de certa forma são filtros, estás a perceber? Estás a equalizar a tua voz para manter a tua voz. Não é exatamente aquilo que tu cuspiste no mic, mas para estar audível, é um ajuste, é um filtro na mesma. Então até que ponto é que podemos criticar o autotune? E eu aprecio muito certas músicas porque tem artistas que sabem utilizar aquilo de uma forma excelente. Eu vou vibar mesmo com trap, vou curtir mesmo de algumas outras vibes porque eu ouço de tudo. Então hoje em dia já estou super aberto e, por exemplo, já dentro do meu grupo há pessoas que dão utilidade ao autotune e utilizam muito bem e que é uma cena muito fixe e fica mesmo top. Então não tenho nada contra, desde que a arte seja do coração, seja bem feita, estou aqui para apreciar. Por exemplo, uma das pessoas em que eu mais me inspiro pela utilidade que dá a voz é, por exemplo, o Freddie Perry, que ele tem um tom super grave e consegue cantar e às vezes tem um certo efeito que não fica exagerado. Eu gosto de como soa, então, por exemplo, vocês nem podem ouvir o Kenny com uma vibe dessas, está a ver? E é assim, eu acho que deem o uso às ferramentas, as ferramentas estão aí para ser utilizadas e realmente com uma visão que o Didas Boy me deu. Quando as pessoas te querem criticar o tipo um filtro, então não usa nada. Faz a captação no mic e lança a tua música assim. Faz sentido. Então não dá para criticar só metade do espectro, aquilo que te convém guardas e o que não convém. Mas com relação a isso é super leve. Rapazes, façam a vossa arte como tem que ser feita do coração. Mas atenção à qualidade, às vezes tem um autotune que dá fatiga aos ouvidos.